Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui eu aprendo que uma verdadeira pregação, que um verdadeiro ministério, para que ele seja de fato bíblico, não pode, em hipótese alguma, se basear na sabedoria humana, não pode, em hipótese alguma, transmitir palavras de autoajuda, estar baseado e fundamentado na psicologia, na sociologia e nos demais ismos humanos, nas ciências humanas, mas tão somente na sabedoria do alto, tão somente no poder do Espírito, tão somente na virtude do Santo Espírito de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, ou seja, não palavras ocas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder do alto. Todo e qualquer ministério, para que seja de fato bíblico, tem que transmitir o verdadeiro Evangelho de Cristo, o escândalo da cruz. E para que isso ocorra, para que então possa atingir o mais profundo daqueles que ouvem, é necessário que ele esteja e seja totalmente submisso ao agir do Espírito. E dele dependa, nas próprias palavras de Jesus, antes de ascender aos céus, quando orientou aos seus discípulos, ele diz que, Atos 1:8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Todo e qualquer ministério, toda e qualquer pregação tem um objetivo: testemunhar Jesus Cristo, a sua paixão, a sua vida, paixão, morte e ressurreição, aquele que está à destra do Pai, aquele que é o único Senhor, aquele que é o juiz dos vivos e dos mortos. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo também diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja bem o que ele afirma: que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E hoje o cristianismo está deixando de ser um cristianismo que anuncia o verdadeiro evangelho, que anuncia o verdadeiro Cristo, mas se baseia em sabedoria do homem, se baseia em palavras de autoajuda, está centralizado no próprio homem e não em Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, nós mudamos o sentido do verdadeiro ministério, da verdadeira pregação. Eu repito, ela só pode estar centralizada na pessoa de Jesus Cristo, na sua vida, no seu ministério, na sua paixão, morte e ressurreição. E o próprio Jesus, quando enviou os apóstolos pela primeira vez, em Mateus capítulo 10, versículos do 6 ao 8, ele também
fala o seguinte: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo chegai dizendo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Novamente é a manifestação do poder de Deus para anunciar que é chegado o reino dos céus, que é chegado o reino de Deus. E ainda, curar os enfermos, não o que nós vemos hoje, mas aquilo que de fato ocorreu no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos e também de outros homens de Deus que de fato viveram o verdadeiro evangelho da cruz. Limpar os leprosos, a lepra na Bíblia significa também o pecado, é um símbolo do pecado. Limpar os leprosos também diz levar a salvação e, portanto, deixar que o Espírito de Deus realize o seu ministério fundamental, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, trazendo-o então para Cristo. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Todo e qualquer ministério bíblico tem que ensinar, pregar, curar e libertar. Mas tudo isso, conforme nós lemos no final do versículo 8, de graça recebeste, de graça dai. O dom é de Deus e Deus não cobrou de ninguém esse dom. Ele simplesmente deu por graça o favor imerecido que o eterno Deus dá a cada um de nós. E é necessário que também nós saibamos distribuir a graça de Deus de graça. Não o que nós vemos na mídia, os televangelistas, mas vivendo tão somente o evangelho da cruz, transmitindo tão somente a mensagem da cruz. Pois é a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos, para aqueles que de fato buscam a Deus, para aqueles que de fato têm a convicção de pecado, se arrependeram dos seus pecados e deixaram que o Espírito de Deus trabalhasse neles, é o poder de Deus. Como nos diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse texto inicial que li, Paulo quer enfatizar a necessidade que existe, que uma verdadeira pregação esteja baseada tão somente na demonstração do Espírito Santo, na demonstração do poder do alto e não do poder do homem. Zacarias 4:6 diz: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O homem não pode fazer nada, absolutamente nada para o reino de Deus, se não for segundo o agir do Espírito. E assim como nós vemos o ministério de Paulo, assim como nós vemos o ministério de Cristo e de todos aqueles que de fato seguem a Ele literalmente, é necessário que nós estejamos pregando tão somente a mensagem da cruz, tão somente a mensagem da cruz. Pois Paulo também fala na carta, nessa primeira carta aos Romanos,
Porque uns pedem sinal, outros sabedoria, mas aquele que de fato prega o evangelho da cruz, ele diz que ele prega Cristo crucificado, que é escândalo para uns e loucura para outros. É preciso pregar o escândalo. Você não pode tirar o escândalo do ministério, não pode tirar o escândalo do evangelho, porque se você o fizer, você tira o seu poder. Ele deixa de ser o evangelho sobrenatural de Jesus Cristo para ser tão somente palavras de sabedoria humana que não tem poder algum. Você e eu e todo aquele que de fato é cristão é chamado para viver e para pregar tão somente a mensagem da cruz, tão somente o verdadeiro evangelho de Cristo.